E aí, pessoal, tudo bom? Olha aí, cheguei para a gente começar nossas aulas. Vamos começar o nosso pré-curso de Química. Guga, eu tenho uma base legal, vai importante para mim, muito. Guga, eu não tenho quase nenhuma base, é importante para mim? Fundamental. A gente vai ter que construir bem direitinho essa base. A gente vai ver 10 assuntos de Química, todos esses assuntos envolvem cálculos químicos, tá? Então, termoquímica envolve cálculo químico, eletrólise envolve cálculo químico, cálculo estequiométrico envolve cálculo químico e por aí vai. A gente vai ver como é importante entender alguns pilares da química. Então, primeira coisa é entender o que é uma lei ponderal. Vem cá, vem comigo. Deixa eu colocar aqui para você uma lei ponderal do início. Que homem, né? Vê, pessoal. Primeira coisa, uma lei ponderal é uma lei que relaciona massa, quantidade. A gente tem a lei de Lavoisier, a lei de Proust, tem outras, tá? Mas eu vou querer focar agora com você na lei de Lavoisier e na lei de Proust. Por que isso? Pessoal, a lei de Lavoisier é a que a gente mais conhece. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas o que quer dizer isso, Guga? Pessoal, vamos primeiro entender o que é uma lei ponderal. Fazer um bolo. Fazer um bolo tem a ver com lei ponderal? Tem. Porque para fazer um bolo, eu tenho que ter uma proporção. Senão eu adoro bolo. Então eu tenho aqui, ó, 4 ovos, 240 ml de óleo, 320 de leite, 360 gramas de açúcar e assim vai. Pessoal, se a gente dobrar a quantidade de óleo, o que é que vai ter que acontecer? A gente vai ter que dobrar a quantidade de todos os outros ingredientes. Por quê? Porque eles estão em proporção. Então, se você dobra, todo mundo dobra. Se você triplica, todo mundo triplica. Então, a proporção é exatamente isso. Quando eu aumento uma quantidade, eu tenho que aumentar de todos os outros que estão ali naquela reação química. Então, isso é uma lei ponderal. São leis que relacionam matematicamente as massas dos reagentes e dos produtos em uma determinada reação química. Lavoisier, que é um dos pais da química, tem uma lei bem importante, né? E Proust também tem uma lei fundamental que dá origem aos cálculos estequiométricos. Então, pessoal, primeira coisa, a lei da conservação da massa de Lavoisier. Lavoisier dizia assim, olha, em um recipiente fechado, pessoal, isso é bem importante, em um recipiente fechado, a massa do reagente é igual à massa do produto. Exatamente. Mas o sistema tem que estar fechado. Não pode ter troca de matéria e de energia com o meio ambiente. Sistema aberto é aquele que troca matéria e energia. Sistema fechado é aquele que pode até trocar energia, mas não troca matéria, não troca quantidade. E o isolado não troca nada. Então, vê, água, tá certo? Se decompõe em hidrogênio mais oxigênio. Então, se eu tiver 18 gramas de água, a soma do hidrogênio e oxigênio tem que dar quanto? 18. Por quê? Porque, segundo Lavoisier, e ele está certo, a massa do reagente é igual à massa dos produtos. Aí, o que é que aconteceu? Lavoisier tem uma lei fundamental. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Só que sempre tem o pessoal que quer achar o defeitinho na lei. Então, Guga, que defeitinho é esse? Pessoal, quando Lavoisier fez a leizinha dele lá, toda bonitinha, chegou um e disse a ele, ei, Lavô, achei um defeito na tua lei. Aí ele falou, foi? Qual foi o defeito? Aí o cara mostrou, isso que eu vou te mostrar aqui. Tu vais adorar. Vê, o cara chegou e disse a ele assim, Lavô, aí ele diz aí, achei um defeito na tua lei. Ele, fala aí, tô curioso, tô curioso. Aí o cara falou, vê, ferro pesa 56 gramas. Ele, grande novidade, vá, diga. E quando eu queimei o ferro, o pozinho que tinha aqui, tá certo? Pesou mais do que 56. Por quê? Porque só aqui, ó, vê que onda. Só aqui deu 112 com 48. 112
dos dois ferros, né? Cada um é 56, e oxigênio, cada um é 16 vezes 3, 48. Aqui dá 10, 6, 1. Aí ele disse, ó, tá errado, tá vendo? Eu queimei a palha de aço, queimei o bombril, tá? 1.000 utilidades, e a massa foi maior. Ah, errar, se lavou. Aí lavou, meu amigo. Quando você queimou, você fez uma combustão. Como você fez uma combustão, você teve que colocar o oxigênio que estava presente no ar. Então, aqui, ó, dá 112, porque são 2 mols de ferro, e 3 meios de oxigênio, que é 32, tá? Então, aqui, ó, 16. Então, 112 mais 48 do oxigênio do ar é igual a 160. Ou seja, a massa do reagente é igual à massa do produto. Esquecesse de colocar o oxigênio do ar. Aí o cara ficou lá, é verdade, lavou, desculpa, tá? Aí, não, relaxa aí, vamos embora, que a Revolução Francesa tá chegando. E o pior é que quando chegou, toraram a cabeça do Lavoisier, né, pessoal? Um absurdo, né? Aí, vê bem, vamos lá. Então, pessoal, olha, quando a gente tem aqui Lavoisier, lembre-se, tá? Quando ele fez a queima, lembre, tem que o quê? A cinza que está ali é resultado do que você queimou mais o oxigênio do ar. Então, isso é a lei de Lavoisier. E aí, pessoal, em 5 de maio de 1789, Lavoisier teve sua cabecinha torada na Revolução Francesa, tá? Aí vê bem, pessoal, outro detalhe importante para a gente lembrar, aí, ó, felizmente, né? Você sabe que depois de tanto tempo ele foi internado, mas já tinham tirado a vida dele. Aí vê, a outra é a de Proust. Essa daí você precisa ter muita atenção, vê. Amostras diferentes do mesmo composto têm sempre a mesma proporção em massa. Guga, quando essas leis vêm, eu não entendo bem, mas preste atenção, veja. Eu tenho aqui 18 gramas de água dão 2 de hidrogênio e 16 de oxigênio. Se aqui tiver 90, eu aumentei quantas vezes? 5 vezes. Se eu aumentei 5 vezes, todo mundo tem que aumentar 5 vezes. Então, a proporção tem que ser o quê? Mantida. Lei das proporções. Todo mundo tem que ter a mesma proporção. Então, ó, a proporção água é sempre H2O. Então, se eu tiver 18, é 2 mais 16. Se eu tiver 90, não multipliquei por 5. Então, o hidrogênio eu multiplico por 5 e o oxigênio eu multiplico por 5. Aí, muito bom. Mas o que é que isso tem de tão importante? Oxe, importante é pouco. Vem cá. Ó, imagina que tu tá estudando aqui comigo. Aí, ó. Imagina não, né? Porque tu tá mesmo, né? Ó, hidrogênio mais cloro dando 2HCl. Aí, pessoal, percebeu-se que hidrogênio é 2, né? E o cloro aqui é 71, tá? Aproximadamente, né? Então, aqui vai ter quanto? 73. Aí, veja, eu tenho que manter a proporção. Então, se aqui eu colocar 4, aqui eu multipliquei por 2, não foi? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Tenho que multiplicar por 2. Então, vai ter que ter 142. E aqui vai ter que ter quanto? 146, né? 140 e 73, né? 73 dá 6, a 14, 146. Certo? Então, quando a gente multiplica todo mundo por 2, ele vai, todo mundo, ser multiplicado por 2. Sim, Guga. E aí, que grande novidade foi essa? A novidade é essa, veja. Imagine que eu coloque agora aqui, ó, 4 gramas de hidrogênio, mas coloque 150 gramas de cloro. Eita! Percebeu onde eu quero chegar? Percebeu, né? 4 não reage com 150. 4 só reage com quanto? Com 142. Por quê? Porque não reage com quanto tu quer, não. Reage com quanto pode. Então, ó, 8 gramas estão em excesso. E o excesso não reage. Então, foi a partir dessa lei que a gente percebeu uma coisa fundamental. O quê?
os cálculos estequiométricos. Então, por exemplo, vê, eu tenho aqui H2 mais 1 meio de O2, dando H2O. Vamos, 2, tá para quanto? 16, reagindo com, para dar 18. Legal? Legal. Aí agora, ó, vou botar, sabe quanto aqui? Aqui eu vou botar 20. E aqui eu vou colocar 200. Tem excesso? Claro que tem excesso. Por quê? Porque se eu multipliquei aqui por 10, aqui eu teria que multiplicar por 10. Então não era para ter 200, era para ter quanto aqui? Era para ter 160. Logo, se eu coloquei 200, então 40 gramas estão em quê? Em excesso. E o excesso não reage. O excesso é excesso, ele sobrou. Só reage o que está em proporção. Guga, e esses números aqui? Pronto, é isso que eu sei que você sabe, mas é importante que você lembre. Vê, pessoal, esses números que estão na frente é a proporção em mol. Veja, eu tenho 2 nitrogênios aqui, né? Então aqui eu só tenho 1, multiplico por 2. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Aqui eu tenho 2, boto 3. Então, isso é a proporção. A proporção é imutável. 1 mol de nitrogênio vai reagir com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Pessoal, isso é a proporção. Você não pode mexer na proporção nunca, tá? É a proporção em mol. Quem já é mais cascudinho sabe que proporção em mol é a mesma coisa que proporção em volume. Então, isso é a proporção. 1 mol de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio para formar 2 de amônia. Eu não posso mexer na proporção jamais. A proporção me diz o quanto a reação permite reagir, certo? Então, pessoal, é fundamental a ponderal para a gente entender basicamente isso aí, as leis das proporções, tá? Quando você entende isso, você entende a reação química. Quando você entende a reação química, tudo fica mais tranquilo. Então, não mexe no coeficiente. Guga, pode mexer no coeficiente? Nunca, jamais, nem pensar. Se fizer isso, tá lascado e erra a questão. Não pode mexer no coeficiente. Não pode. Mexeu no coeficiente, errou a questão, tá? E o que é o coeficiente? É aquele númerozinho da frente, tá bom? Então, vem cá, vem fazer parte desse cordão. Olha, vamos lá. Pessoal, olha, vê que legal para a gente ficar bem por dentro desse assunto. Ó, lembre-se, ó, as leis ponderais, ó, eu tenho 2 átomos de oxigênio, continuo tendo 2, e tenho 4 de hidrogênio, continuo tendo 4. Então, a gente tem que ter a manutenção das quantidades dos átomos e das estruturas químicas, tá? Agora, vamos lá. Vou fazer uma lei ponderal bem inicial, tá? Vamos aplicar as leis ponderais para fazer um brigadeiro. Olha aí, um brigadeiro. Em um sistema fechado. Se for aberto, não vai. Então, ó, eu tenho 800 gramas de leite condensado, X de chocolate, 40 de manteiga, deu 1000 de brigadeiro. Vê bem, 800 com 40 deu 1000. Então é 840. X tem que ser quanto, pessoal? X é 1000 menos 840, não é verdade? Então, isso aqui tem que ser 160, né? Aí vê, 800 eu dividi por 2, deu 400. Aqui, ó, 160, que é o valor dele, eu dividi por 2, dá 80. 40 eu dividi por 2, dá 20. 1000 eu dividi por 2, dá 500. Continuo dividindo por 2, ó. 400 dividir por 2. Então, 80 dividir por 2 vai dar quanto? 40. 20 por 2 dá 10 e 500 dá 250. Ou seja, tem que manter a proporção, ó. 800 mais x mais 40 tem que dar 1000. Quanto é? 160. Ó. Aí, ó. Se aqui reduziu pela metade, aqui também vai reduzir, né? Então, vai dar quanto? X. Então, aqui ó, também, ó, se eu reduzir todo mundo pela metade, Z também reduz pela metade. Pessoal, a proporção tem que ser respeitada. Olha aí, uma questão número 15 para a gente só aquecer. A tabela a seguir, com dados relativos à equação citada, refere-se a 2 experiências realizadas. B, carbono mais oxigênio dando CO2.
12 mais 32, x é quanto? 44. Aqui eu tripliquei. Então, se aqui eu tripliquei, aqui eu tenho que triplicar. Então, vamos lá. 12 mais 32 tem que dar 44. X, então, tem que, desculpa, 12 mais 32, né? Dá x. X é igual a 44. Aí, ó, 36 mais y deu 132. Aqui deu 96. Mas nem precisava, porque se eu tripliquei aqui, ó, 12 vezes 3, 36, aqui eu tinha que triplicar também, né? E aqui basta dividir por 3. Aí, olha, que é a proporção. Então, você vai ter a respostazinha bem bonitinha, ó. 32 sobre y igual a x sobre 32. Por que, Guga? Guga, não entendi não. Calma, calma. É porque a proporção, vê. Aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Aqui, ó, eu tripliquei. Então, aqui eu também tripliquei. Então, aqui eu também tenho que triplicar. Então, é a mesma proporção. Um pelo outro é sempre a mesma proporção. Não é legal, pessoal? E uma da FUVEST. Quando 96 gramas de ozônio se transformam completamente, a massa de oxigênio comum produzida é questão de cálculo estequiométrico. Ó. 2 de ozônio está para 3 de oxigênio. Não se mexe na proporção. Se mexer, está lascado. Então, ó, aqui, ó, 2. Opa, 2 está para 3. Quanto é 3 mols de oxigênio? Oxigênio dá 32, né? Oxigênio. O que eu tenho que decorar, né? Ele dá 16 vezes 2, 32. Ele dá 16 vezes 2, 32. 32 vezes 3, 96. Acabou a questão. Tá vendo como é mais tranquilo do que a gente imagina? Pessoal, é mais tranquilo do que a gente imagina. O problema é que a gente às vezes imagina demais. Aí fica com dúvida. Mas vamos lá, vamos dar um passo à frente. Vamos para cálculo estequiométrico. Vamos lá para mais uma pegadinha de assuntos. Pessoal, vê que legal. Ó, bora acabar com esse papo de que cálculo estequiométrico é difícil que eu não entendo. Veja, reagentes são consumidos, reagente diminui e produtos são formados, produtos aumentam. Em uma reação química, seja ela qual for, no sentido direto ou inverso, ó, o que está antes da seta sempre vai ser o reagente, sempre. E o que está depois da seta sempre vai ser o produto. E o coeficiente aqui você não mexe nunca. Se mexer, já sabe, né? Então, vê bem, pessoal. O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma proporção. E essa proporção está bem bonitinha aí no quadro. Mas eu queria te mostrar ela aqui para a gente fazer uma com mais clareza ainda. Vê, para você ter mais uma. Vê. Imagine que eu tenho aqui hidrogênio. A gente escrever no quadro preto, com lápis preto, né? Hidrogênio mais 1 meio de oxigênio, meio mol, né? Formando água. Certo? E aí, Guga? Aí vê bem, pessoal. Primeira coisa, o que é que eu posso te garantir aqui? Eu posso garantir que 1 mol de hidrogênio está para meio mol de oxigênio, que está para 1 mol de água. Ou seja, o coeficiente me deu a proporção em mol, o que não é nenhuma novidade para você. Só que veja, eu também posso lhe garantir que o que é CNTP? Exatamente, condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições, a pressão é de 1 atm, 1 atm, uma atmosfera, tá? A temperatura é de 0 grau Celsius, ou seja, 273 Kelvin, tá? Isso tudo para 1 mol de gás. 1 mol de gás, que vai ocupar um volume de 22,7, mas que ainda se usa 22,4. Então, eu posso lhe dizer que 1 mol de gás, aqui, ó, vai ter 22,4 litros. Meio mol vai ser meio vezes 22,4 litros. E aqui 1 mol, que é 22,4 litros. Aí, ó, pum, pum. Deu 1 para meio para 1. Qual é a outra lógica? Proporção em mol é proporção em volume.
E o mais interessante, o quanto vai reagir aqui, ó. Hidrogênio pesa 2 gramas por mol aqui, né? Então vai ser 2 gramas por mol. Cada hidrogênio pesa 2 gramas por mol. Oxigênio aqui vai pesar o quê? 16 vezes 2, 32. Então 16 gramas por mol. E a água pesa quanto? 16 com 2, 18 gramas por mol. Então aqui, ó, 18 gramas por mol. Mantendo a lei de Lavoisier e mantendo a lei de Proust. Por exemplo, se eu chegar aqui, ó, e disser, eu quero agora usar 4. Aí aqui eu vou usar quanto? 32. E aqui eu vou formar quanto? 36. Então, pessoal, lembrar que tudo tem que manter as proporções. Foi o que eu fiz aqui, ó. Uma molécula está para 3, que dá para 2. Mas não é uma molécula, é um mol, que está para 3 mols, que está para 2. Um mol de nitrogênio é 28, que está para 3 vezes 2 de hidrogênio, que dá para 2 vezes 17 de amônia. E, ó, um mol de gás está para 3 mols de gás, que está para 2 mols de gás. Corta, vai dar 1 para 3 para 2. Então, lembrar, cálculo estequiométrico é um cálculo de quantidade, é um cálculo de proporção. E aí, um mol, você vai ter, em moléculas, um mol equivale ao quê? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? Número de Avogadro. Em massa, um mol é a massa molar. Oxigênio é 32, hidrogênio é 2, né? O gás, que eu estou falando, o gás, tá? Sódio é 23. Decorar? Não, se ele dá. E volume, ó, você vai ter sempre um mol de gás nas CNTPs igual a 22,4. Então, vê bem, pessoal, olha que legal aqui, depois a gente fala sobre isso. A gente tem aqui, ó, calcule o número de átomos de cobre em uma moeda, considera que ela seja 100% cobre, tá? De 1 centavo norte-americano, que tem aproximadamente 3 gramas de cobre. Aí ele diz, ó, a massa de cobre é 63,5 e o mol de cobre tem 6,02 vezes 10 a 23. Olha a pergunta dele. Calcule o número de átomos de cobre. Aí vê, eu sei que cobre é 63,5, não é isso? Eu sei, ele deu aí, ó, cobre é quanto? 63,5 gramas por mol. Então, em 63,5 gramas de cobre, que é um mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Pessoal, mol é uma quantidade, tá? Mas ele não quer em 63,5. Ele me pediu em quanto? Aqui, ó. Ele me pediu em quanto? Ele me pediu em 3 gramas. Então, se ele me pediu em 3 gramas, aqui vai ser quanto? Vai ser X. Aí basta a gente fazer a continha direta dessa questão, né, velho? E aí, pessoal, a gente volta e faz o cálculo direitinho, ó. Vê como é direto, direto, direto. Aqui, ó, a gente vai ter o quê? 63,5, que é um mol tem 6,02 vezes 10 a 23, 3 gramas, que é quanto a moeda tem isso aí. Então aqui, ó, vai dar aproximadamente quanto? Aproximadamente, ó, aqui vai dar mais ou menos 10, né? Então vai dar 3 vezes 10 a 22 átomos. Ou seja, em 3 gramas de cobre que tem na moeda, ele vai ter aproximadamente 3 vezes 10 a 22. Mas olha bem, as questões de cálculo estequiométrico costumam trabalhar mais com as proporções. Então a gente vai ver o quê? A gente vai ver que tem rendimento, pureza, reagente limitante, tem uma série de coisas que a gente tem que estar sempre o quê? Ligado, tá? Então vê bem, pessoal, para começar só com isso aqui, a gente poderia falar um pouquinho das proporções. Aí vem comigo aqui para eu te mostrar uma questãozinha onde a gente precisa estar bem ligado, tá? Lembre-se, só reage em proporção, não reage quanto a gente quer, né? Reage quanto a reação que permite. E como é que a gente sabe isso? Pelaquela proporção que ele dá. E aquela proporção são o quê? São os coeficientes. E o coeficiente é a proporção em quê? É a proporção em mol, exatamente. Então,
lembrar sempre, é fundamental a gente estar ligado nessa proporção, nesses coeficientes, tá certo? O pessoal me pergunta muito, Guga, como é que eu faço para aprender cálculo estequiométrico? Pessoal, primeiro, treinar, treinar, treinar. E depois treinar um pouquinho. Vamos lá. Ó, uma estagiária fez um procedimento em que 16 gramas de hidrogênio reagiram completamente com nitrogênio para formar amônia. Qual foi a quantidade de amônia em gramas produzida? Primeiro passo. Toda a questão de cálculo estequiométrico, você tem que fazer uma coisa fundamental, né? É a proporção, a reação. Vê, a massa molar de hidrogênio é 1 grama por mol. Então, aqui, ó, 1 mol de H2 tem 2 hidrogênios, pesa 2 gramas, né? Agora, se eu tiver 16 gramas de hidrogênio, eu tenho 8 mols. Legal? Concorda? Vamos para a mesma lógica. A reação é N2 mais 3 mols de H2, dando 2 mols de NH3. Então, vê, qual é a proporção? 3 está para 2. 1 está para 3, que está para 2. Mas eu tenho quantos aqui? Eu tenho 8 mols. De quem? De hidrogênio. Então, lá vai ter quanto? N. 8 vezes 2, 16, vezes 3, 5,3 mols de amônia. Mas Guga, ele não pediu, ele pediu a quantidade em gramas. NH3 é nitrogênio 14, hidrogênio 1, eu tenho 3, 17. Então dá 17 gramas. 17 gramas é 1 mol, mas eu tenho 5,3, que vai ser X, que vai dar aproximadamente 90 gramas. Então, pessoal, é só fazer a proporção, que aí você vai percebendo exatamente como é que a reação acontece. Guga, por que tu não multiplicasse por 2 aqui? Pessoal, esse 2 já está aqui, ó. O 2 já é a proporção. Você não mexe na proporção, tá? Fundamental que a gente entenda isso. Então, vamos lá. Cloro pode ser obtido por meio de reação entre dióxido de manganês e ácido clorídrico. Se forem utilizados 29 gramas de dióxido de manganês, quantas moléculas de cloro são produzidas? Primeiro passo, escreva a equação química. Se você não escrever, você não faz nada. Tá aí a equação balanceada. Ele está relacionando o dióxido de manganês com o cloro. Aí está aqui, ó. Aqui na frente tem 1, né? 1 mol, tá para quanto? Aqui também tem 1, tá para 1 mol. Só que, pessoal, MnO, tá? Pesa 87 gramas por mol. Como é que tu sabe, Guga? Ele dá na prova 55 com 32. Então, 87 gramas por mol. Então, pessoal, em 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23. Então, preste atenção. 1 mol de MnO2, ou seja, 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23, produz 1 mol de cloro, 6,02 vezes 10 a 23. Só que no lado do manganês, ele não falou em mol, ele falou em massa. Então eu pego o coeficiente vezes a massa molar e faço direto, ó. 1 vezes quanto? 87. Então 87 gramas está para 1 mol. 87 gramas está para quanto? 6,02 vezes 10 a 23, porque isso aqui pesa 87, que dá para 6,02 vezes 10 a 23. Mas ele quer para 29, é X. Então, quantas moléculas vai ter? 2 vezes 10 a 23. Então, você percebe, não há muito mistério. Não há muito mistério. É tentar acertar, tentar errar, até conseguir bater e fazer o assunto bem direitinho. Agora, vê bem. Guga, eu queria tanto que tu desse uma maneirazinha assim, que a gente pudesse ter mais facilidade. Não tem milagre, mas tem um método que ajuda. Vê, o método é, vamos organizar a questão, certo? Ixi, que método sem graça. Eu tenho um nome para método, vê. Então, vamos dividir em passo. Primeiro passo, você vai escrever a equação. E se eu não saber? Vai saber, né? Por isso tu estás aqui, né? Claro que tu vai saber. Escrever a equação. Segundo passo, fazer o balanceamento. Lembrar, o que tem de um lado vai ter que ter do outro, não é verdade? E terceiro e último, fazer a regra de 3, ou seja, a proporção. E essa proporção pode ser, se for em mol, você usa o coeficiente. Pessoal, a partir de agora eu vou usar isso direto, viu? Uso o coeficiente. Se ele pedir massa,
você usa o coeficiente vezes a massa molar. A água é 18, CO2 é 44. E se for volume, você usa o coeficiente vezes o volume molar, que geralmente é 22,4. Mas tem vestibular que bota 25, ele vai dizer. O que é importante que você note? Esse coeficiente é o númerozinho da frente. Então, por exemplo, aqui, ó, H2 mais Cl2, dando 2HCl. Então, eu posso dizer que 1 mol está para 1 mol, que está para 2 mols. Ou 1 mol dele é 1 vezes 2 gramas, que está para 1, aqui, ó, vezes 35,5 dá 71 gramas, que dá 73 gramas, que é 2 molzinhos. Ou que 1 vezes 22,4 litros está para 1 vezes 22,4 litros, formando 2 vezes 22,4 litros. E ainda se é 1 mol, eu posso dizer que 6,02 vezes 10 a 23 está para 6,02 vezes 10 a 23, que está para 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Pessoal, se você entender essa proporção que eu acabei de fazer aí, você não erra a questão de cálculo estequiométrico mais nunca. Ixi, que bicho mais... tá muito cheio de si. Vai por mim. Vamos. Então, vem-se embora. Vamos continuar a segunda parte? Vem-se embora, hein?